fazer bombom de morango. Eu entendo que bombom de morango não é bem algo junino. Normalmente tem o morango lá no espetinho, né? Na quermesse ou na festa junina. Eu sou mega fã desse espetinho. Só que o problema, na minha opinião, tá? E aí é porque eu sou meio crítica, já que é o meu trabalho, eles normalmente são feitos com cobertura, né? Com chocolate de cobertura. Então, chocolate hidrogenado ou fracionado. Então, que não é um chocolate de boa qualidade. Dando uma mini aula de chocolate pra vocês aqui, só pra explicar, o chocolate desse tipo de produção, que é aquele chocolate que não precisa temperar pra usar, temperagem é aquele choque térmico que a gente vai dar, e hoje eu vou explicar pra vocês um pouquinho sobre como faz isso. Aquele chocolate, ele não tem manteiga de cacau na formulação. Então, basicamente, ele tem na formulação alguma gordura de origem vegetal. E aí ela pode ser fracionada ou hidrogenada. E isso vai fazer com que fique aquela gordura na nossa boca. A manteiga de cacau, que ela tá, por exemplo, em chocolates como o da Callebaut, eles são só com manteiga de cacau. Eles não têm adição de nenhuma gordura vegetal. O que acontece? Ela não aguenta temperaturas muito altas, como as nossas aqui do Brasil. Então é um chocolate que derrete muito fácil. Então, por isso, aqui no Brasil, praticamente todos os chocolates têm adição de gordura vegetal. Mas alguns, como a gente chama os nobres, tipo Nestlé, Cical, Garoto, Harald, essas marcas normalmente elas têm uma mistura de manteiga de cacau e gordura vegetal. Então ainda tem manteiga de cacau, então por isso que precisa de temperagem, por isso é um chocolate nobre. Mas aí a gente tem as coberturas que tem esse nome de cobertura na embalagem, justamente porque ela é cobertura sabor chocolate. Ela não é chocolate, tá? Então aí a gente não precisa de temperagem. Hoje pra vocês eu vou fazer do jeito que eu faço sempre. Então aqui eu só uso chocolate nobre, então só chocolate pra temperagem. Na aula de maçã do amor, a gente fez uma maçã do amor banhada numa cobertura sabor chocolate. Então, que dá completa diferença na boca, faz muita diferença mesmo. Ainda mais se você conhece chocolate, você sabe o que é bom e o que não é. Então, eu sugiro que vocês façam com chocolate temperado. Então, vamos lá. A gente vai começar pelo brigadeiro. Eu faço sempre um brigadeiro de leite em pó pra colocar no bombom de morango, pra fazer o bombom de morango. Porque eu acho que combina, porque nacionalmente a gente ama leite em pó e porque ele dá uma textura que não é só cremoso, ele fica um pouco mais aveludado na boca. Então por isso que eu faço normalmente com leite em pó. Nada impede de você pegar essa mesma receita e colocar chocolate em pó. Só que daí não na mesma quantidade do leite em pó, tá? Vocês vão reduzir bastante a quantidade de chocolate em pó, porque o chocolate em pó é muito mais intenso, enfim. Então aí ou cacau em pó 100%, sempre que a gente fala cacau em pó é 100%, se a gente fala chocolate em pó, a gente tem várias marcas com várias porcentagens de cacau. Então alguns com 33, outros com 50, outros com 70% cacau. Então se é chocolate em pó, tem alguma coisa de açúcar. Se é cacau em pó, é 100% cacau em pó. Então aí aqui nessa receita, vocês vão ver que tem um leite condensado, que daí cada um tem a sua marca de preferência. Eu aqui uso normalmente Moça, Itambé ou Italac, tá? São os meus preferidos. E assim, vai de gosto, tá? Tem gente que só gosta de Moça, mas eu nem sempre usei Moça porque o preço é muito alto, eu só compro quando tá realmente na promoção. E os meus doces continuam sendo deliciosos, tá? Então não tem essa não, é muito mais placebo. Eu vou colocando aqui na panela então. O fogo tá desligado. Vou colocar o leite condensado, vou colocar o creme de leite e vou colocar o leite em pó. Vocês vão ver que eu preciso misturar o leite em pó antes de ligar o fogo, porque senão ele pelota, tá? Ele já é chato, o brigadeiro branco é chato sempre, porque a chance dele grudar no fundo da panela é enorme. Então, normalmente, eu misturo tudo antes e depois levo pro fogo baixo e vou fazendo no fogo baixo. Essa quantidade de creme de leite que a gente vai usar na receita substitui um pouco da manteiga, que a gente iria colocar manteiga numa receita tradicional. Como eu quero uma receita mais cremosa, eu coloco mais creme de leite, tá? Mas é só por causa disso. Dá pra colocar manteiga e diminuir o creme de leite, ou dá pra fazer só com manteiga também, tá? Mas eu gosto dele mais cremoso, então aí eu uso o creme de leite. Ó, meu mise en place, que é o que, igual a Ana Maria Braga, pra quem já participou das outras aulas sabe, que é tudo já pesadinho na ordem que eu vou usar e tudo mais. Então já tava tudo pronto, tá? Já tá tudo pesadinho. E aqui o leite em pó, que também, gente, eu compro muito pelo preço. Me desculpa, mas não dá pro negócio hoje no Brasil usar só leite ninho. Então a gente usa o que cabe no nosso bolso, né?
Então, ó, antes de ligar o fogão, eu vou misturar aqui todos esses ingredientes. Vocês podem misturar também com o fouet, tá? Que também funciona super bem. Os dois vão funcionar bem. Esse aqui é o pão duro ou o fouet. Então, ó, aqui eu dou uma bela misturadona. Você peneirou o leite em pó? Não peneirei o leite em pó. Se o seu leite em pó tá mais velhinho, ele fica mais úmido. Então aí ele vai ficar blocos. Então aí você tem que dar uma peneirada, tá? É bom peneirar pra ele ficar mais lisinho. Então, ó, aqui já tem a mistura já, ó, mais homogênea. Tem pedacinhos de leite em pó, mas é normal. E aí eu ligo o fogo. Ó, aqui eu tô fazendo meia receita, tá? Porque eu também já adiantei o brigadeiro. Essa receita aqui, vocês vão ver que vai dar um pouquinho menos do que a receita que vocês vão fazer em casa. E outra que acaba sendo mais rápido. Quanto menos brigadeiro, mais rápido é a cocção. Quanto mais demorado é. Então a gente tem que esperar ferver, pra daí a gente ver o ponto. E eu comprei o leite condensado semi-desnatado. E eu tô usando e tá super ok. Assim, é igualzinho o leite condensado tradicional. Acho que inclusive eu vou trocar só pelo semi-desnatado. E daí tem menos gordura. A minha mãe ama leite em pó. Inclusive a gente tem uma receita de família de leite em pó. Cada um aqui em casa come leite em pó de um jeito. E aí eu tenho a minha mãe tem a dela, minha irmã tem a dela. Mas é mistureba, é gororoba. Mas é bom. Ó, pessoal, aqui não pode parar de mexer, tá? Que pode ser colocado também no brigadeiro para dar outras possibilidades aí para vocês. Pode colocar chocolate em barra, pode colocar, como eu disse no começo da aula, chocolate em pó ou cacau em pó. Pode ser colocado chocolate branco em barra, pode ser colocado raspinha de cítrico, pode ser colocado alguma especiaria. Enfim, cada coisa que vocês forem colocando vai dar um resultado diferente, tá? E aqui, ó, fogo baixo, porque pega no fundo muito fácil. Então faz no fogo baixo pra ter certeza de que não vai dar errado, tá? Vai raspando bem os cantinhos da panela. Eu gosto de fazer brigadeiro com pão duro, porque ele tem esse ladinho mais angulado aqui e ele tem um ladinho mais redondo, que daí eu consigo raspar bem os cantinhos da panela. O ponto aqui é tipo o ponto de enrolar, tá? Então ele precisa desgrudar do fundo da panela. Eu vou mostrar uma outra forma de ver o ponto pra vocês, porque algumas pessoas têm dificuldade e na panela antiaderente é um pouquinho mais chato de ver esse ponto. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que eu vejo o ponto. Porque a gente vai enrolar ele em volta do morango. Então a gente precisa que ele tenha um ponto de enrolar, tá? Mas não pode ficar duro, pelo amor de Deus. Então fica de olho aí no brigadeiro, deu ponto, já tira, tá? E tira da panela, tira do fogo, tira da panela. Dá pra colocar óleo, dá pra colocar Nutella, dá pra colocar pasta de amendoim, dá pra colocar ovo maltine, dá pra colocar... Deixa eu ver o que mais tem aqui. Paçoca. Enfim, dá pra colocar quase qualquer coisa. Lembrando sempre, base de brigadeiro, leite condensado, manteiga e um saborizante, tá? Eu sempre fiz brigadeiro branco com chocolate branco, tá? Porque eu prefiro. Como tem mais gordura, deixa mais cremoso, tá? Então fica mais gostoso. Ó, gente, o fogo eu vou aumentando e diminuindo, tá? Mas não pode parar de mexer de jeito nenhum. Não sai de perto disso aqui, porque senão ele gruda mesmo e aí fica todo empelotado. Aí, assim, empelotou, o que você vai fazer? Você vai peneirar, tá? Eu mesma peneiro às vezes, porque, principalmente nesse fogão aqui, ele é meio chatinho, sabe? Às vezes ele esquenta demais do nada. Então a gente tem que ficar sempre meio de olho. E aí às vezes pega no fundo em algum lugar. Mas se precisar é só peneirar. Passa na peneira e boa, tá? Ó, vocês estão vendo que ele tá fervendo bastante? A gente precisa dessa fervura. Ó, desgrudar do fundo da panela. O que que é? Dá pra ver? Faz de novo. Ó. Tá vendo que ele forma um fundinho? E aí, ó, o ponto. Deixa eu dar uma misturadona aqui. Ó, ele precisa cair da colher, ó, meio em blocos, tá vendo? Tá vendo? Ele não cai líquido, ele cai em blocos, ó. Tá? Esse ponto é o ponto de enrolar já, tá? Então desgrudou do fundo da panela, começou a cair em blocos, tá pronto. Aí, o que que eu faço? Pego um potinho
Lembra que não pode ficar dentro da panela, porque senão ele continua cozinhando e a chance de passar do ponto é altíssima. Coloca dentro de um potinho ou de um prato. Lembrando, quanto maior a superfície com ar aqui, mais rápido ele esfria, tá? Quanto mais baixinho aqui, quantidade de brigadeiro, mais rápido ele vai esfriar. Se você não tiver muito tempo aí, a gente precisa dele frio, obviamente, pra enrolar no morango, tá? Então, se não tiver muito tempo, coloca num prato, que tem uma superfície maior. E aí, ó, aqui eu coloco um filme plástico. Eu coloco um filme plástico em contato para que ele esfrie. Se eu colocar o filme plástico só por cima, ele vai pra geladeira, ele pode pegar cheiro, enfim. E além de que, como ele vai esfriar com esse filme plástico, ele vai formar vapor. E isso faz com que estrague mais rápido, tá? Então, eu vou colocar aqui o filme plástico, eu vou esperar ele dar uma mornadinha pra aí sim colocar na geladeira, tá? Também se você não colocar direto em contato, forma película, né? Forma uma películazinha. Então a gente sempre aqui põe o filme plástico em contato, tá? E aí, daqui eu deixo ele amornar um pouquinho e depois levo pra geladeira. Tudo que tem base de leite e alguma coisa que espessa vai formar essa natinha por cima. Então sempre façam isso daqui que vai ficar sucesso. Aí, meus amores, vamos lá, vamos aos morangos. Quando a gente vai comprar um morango para fazer o bombom de morango, a gente precisa sempre procurar o morango que esteja não tão maduro. Ele não pode estar nem batidinho, nada assim. Ele tem que estar bem bonitão. E a caixinha que tem tamanhos mais parecidos de morango, tá? Senão a gente vai ter morangos gigantescos e morangos muito pequenininhos. Nessa caixa que eu comprei, eu paguei R$7 a caixa do morango. No fundo, veio alguns morangos bem pequenininhos, que até brinquei a última vez que eu fiz bombom de morango, que eu fiz mini bombom de morango. Então aí acabou nos comendo nós aqui em casa mesmo. Mas pra manter um padrão, eu sempre peso pra ficar tudo certinho, tudo do mesmo tamanho, tá? Vocês vão ver que eles vão ficar bem semelhantes. Eu peguei o morango, lavei em água corrente, coloquei ele na água com hidroesteril, que é um produtinho que você compra pra hortifruti grangeiros no geral. Você coloca umas gotinhas de hidroesteril, na embalagem explica certinho como que usa, e aí deixa 15 minutinhos. Depois dos 15 minutinhos, tira essa água e lava esses morangos em água corrente, tá? E aí seca. Isso é muito importante. Seca primeiro, porque ele não pode ficar com umidade, senão ele vai estragar muito rápido. Segundo, porque qualquer partícula de água que tiver gotinha de água, ele não vai colar o brigadeiro, tá? Ele já fica meio chato, porque ele fica meio encerado depois que a gente coloca ele de molho no hidroesteril. Fica meio encerado por fora e o brigadeiro já não gruda legal. Então tem que ficar bem sequinho, tá? E aí aqui em cima, como é que eu faço com o verdinho? Eu até deixei com o verdinho aqui pra mostrar pra vocês. Mas ó, esse verdinho eu não posso cortar com a faca, porque senão eu vou abrir o morango e ele vai soltar água. Então não posso abrir o morango de jeito nenhum. O que eu faço? Eu só venho aqui com a mão e tiro esse verdinho, tá? Fica assim. Vou colocar aqui no pano de prato. Aí eu tiro então essa... Ó, tava seco o meu morango, mas só de estar com esse verdinho em cima, aqui embaixo das folhas ainda tá molhado. Então eu vou dar uma secadinha de novo. Gente, pano de prato limpo, tá? Não tem outra opção. Você pode até fazer um papel toalha, mas vai grudar tudo. Vira aquela desgraceira. Então, pano de prato. Eu sei que na cozinha profissional não se pode usar o pano de prato, mas tem coisa que ele nada substitui o nosso amado e querido pano de prato, que em vários países ninguém usa e tipo, como vivem, né? Não sei. Seguimos o baile aqui, tirando todos os verdinhos. Aqui estão os bombons já limpos, secos, bonitinhos. Então, ó, o meu brigadeiro tá na geladeira. E aí, pode ser bom ou pode não ser bom o brigadeiro estar na geladeira, tá, gente? Eu vou ser bem sincera. Às vezes ele fica chato de enrolar e às vezes fica mais fácil. Então, depende aí do ponto que você conseguir colocar. Mas, ó, ele tá cremoso, ó. Dá pra ver, né? Que ele tá cremoso, mas ele tá firme. Então, assim, eu consigo enrolar ele em volta do brigadeiro. Manteiga. E aí, manteiga é literalmente só pra untar a mão, tá? Eu vou fazer isso com luva. Por quê? Porque eu não tenho pia. E aí eu não ia conseguir lavar a mão, tá? Então, por causa disso, eu vou fazer com luva. Mas você pode fazer direto aí com as suas mãozinhas. A minha pia, eu vou ter que passar por cima de vocês pra ir na pia. Então, mais fácil fazer com luva. Eu vou fazer com luva, mas vocês podem fazer, então, sem, tá? Eu odeio, inclusive, usar luva, tá, gente? Porque a gente tá sempre com a mão limpinha, então a gente nunca usa luva. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Então, vamos lá. Ó, aqui tem
uma balança, e aí tem gente que coloca filme plástico em cima que dá onde pesa. Eu não gosto. Por quê? Porque o filme plástico, se ele entrar em contato com essa parte de baixo ou com a mesa, ele vai alterar o peso. Então, eu normalmente pego alguma coisa mais rígida. Isso aqui é uma tampa de um pote, tá? Então, pego alguma coisa mais rígida pra pôr aqui. E aí, eu peso. Sim, eu peso porque eu não quero os meus clientes insatisfeitos brigando comigo. Porque, o bombom que você mandou veio um grande e um pequeno. Tá? Aqui não tem essa, não. Então, como é que eu faço pra sair tudo padrãozinho? Então, normalmente eu pego o maior, ponho aqui na balança, deu 12 gramas no meu morango aparentemente maior. Aí eu coloco aqui um tanto de brigadeiro que complete mais ou menos uns 50 gramas, tá? 50 gramas pra esse tamanho de morango que eu tenho aqui, vai ser vai ser bastante brigadeiro, tá? Mas é mais fácil a gente cobrir o morango com bastante brigadeiro do que com pouco. O truque aqui é basicamente esse. Então, eu tenho que ter a quantidade, a soma entre os dois tem que ser de 50 gramas, tá? Então, aqui eu faço uma bolinha, achato na mão, e coloco o morango no meio. E aí eu vou embalando esse morango com o meu brigadeiro. Tentem não deixar ar, tá? Isso é bastante importante. E eu já deixo um silpá aqui no jeito que eu vou colocar em cima do silpá. Ó, aqui eu enrolo. Eu gosto de deixar do formato do morango, tá? Algumas pessoas deixam mais redondinho, enfim. Eu gosto de deixar tipo uma coxinha, tá vendo? Ó, é o formato do morango mesmo. E aí eu ponho ele em cima do silpá. Silpá é tapete de silicone que a gente encontra para vender em lojas de confeitaria ou de cozinha, tá bom? A manteiga, gente, é só o suficiente para untar, tá? Se não tiver grudando, não precisa de muito, é só um pouquinho mesmo, tá? Seguimos o baile aqui. Então, outro morango que também pesou 12 gramas. E brigadeiro suficiente para dar 50 gramas, tá? Então aí vocês depois podem, na hora de fazer a precificação, eu vou falar mais sobre isso mês que vem, mas vocês conseguem fazer um cálculo médio aí, quanto mais ou menos pesam os morangos de vocês para ver quanto de brigadeiro vai. De novo, fiz a bolinha, achatei na mão, venho, coloco o morango no meio e abraço, ó. Se você colocar muita manteiga, você não vai conseguir abraçar direitinho. O brigadeiro não vai grudar no morango, tá? E não vai grudar nele mesmo. E a gente precisa que esse ponto aqui seja certinho, tá bom? Mais um formato de coxinha. Eu consigo cobrar num desse aqui na minha cidade, do jeito que eu compro, comprando esses morangos, que nem eu falei pra vocês, que não são baratos, mas que eles já vêm num tamanho um pouco mais padrão. Que nem, ó, os dois primeiros pesaram 12 gramas. Esse último que eu fiz pesou 14 gramas. Esse aqui já pesou 11 gramas. Então, assim, sabe? Os tamanhos são mais padrões. Se você pegar uma caixa tipo a da Silvia, talvez tivesse morangos de 30 gramas e morangos de 10 gramas. Então aí você vai ter uma dificuldade na hora de vender, porque você vai ter um morangão e um moranguinho. Você quer usar a maior quantidade de morango possível para vender, certo? Porque afinal de contas ninguém trabalha em ONG aqui, a gente precisa ter um lucro, né? Eu sempre faço mais ou menos uns 50 gramas, tá? Que pra mim fica um bombom no tamanho bom nesse tamanho de morango. E é por isso que eu falei. Eu vendo esse aqui mais ou menos a uns R$8 aqui. No shopping eu vendia mais ou menos isso também, mas há 3 anos atrás. E eu vendia muito. Então, assim, dá pra vender, sabe? O problema é que é caro e é trabalhoso. Tipo, vocês estão vendo aqui que é 1 a 1, faz o brigadeiro, depois tem que enrolar 1 a 1 na mão. Não é fácil, às vezes o brigadeiro não gruda por nada nessa vida. Tem isso também. Ó, aqui eu não passei, tá? Mas vocês podem passar um pouquinho de manteiga no prato aqui, na tampinha. Eu não passei porque não havia necessidade, mas se você achar que tá grudando muito, pode passar também um pouquinho de manteiga. Mas, gente, só um pouquinho, tá? Não vamos trabalhar com muita manteiga, não, senão depois vocês vão falar pra mim, mas não tá grudando o brigadeiro, mas é por conta disso, tem muita manteiga. Não tenho como falar pra vocês, uma receita dessa vai dar X morangos, porque, como eu disse, depende do tamanho do morango que você comprou. Tá? Às vezes vai dar 3 morangos, às vezes vai dar um monte de morango. E pra fazer coxinha é bem semelhante, tá, gente? Eu acho que ele fica bonito nesse formato, tá? Então eu faço ele nesse formatinho. Se preferir redondinho, faça um redondinho, tá tudo bem também. Ó, aqui faltam mais 3. Ó, esse morango aqui pesou 10 gramas. Então é um morango que vai ter mais brigadeiro. Um pouquinho mais, né? Porque 2 gramas de brigadeiro nem faz tanta diferença. Nesse tamanho não faz tanta diferença. Se quiser pequenininho faz diferença. Mas então na hora de comprar a caixinha de morango também tem que escolher direito, tá? E outra, né? Obviamente a gente precisa de uma caixinha que os morangos estejam majoritariamente bons, né? Pra consumo. Porque a gente não joga fora e a perda é menor, tá? Porque sempre tem perda, viu, gente?
Mesmo aqui, caixinha, essas coisas de fruta, você tem muita perda. Então, por isso que eu, por exemplo, não gosto muito de fazer coisa com fruta, porque a gente tem muita perda. Muita. Tipo, maracujá, você joga tudo a polpa fora, tudo a casca fora, e ele é só casca, né? Então, assim, fica um pouquinho caro, né? Ó, tá começando a grudar na minha luva, ó. Até porque a nossa mão começa a esquentar. Tá bom, né? Por causa do prazo. Acho que tá. Ó, tá começando a grudar na minha luva, tá? Então eu passo um pouquinho mais de manteiga. Qualquer coisa eu banho menos depois. Aí eu banho depois que acabar a live. Continuando aqui, ó, esse morango aqui deu 8 gramas. Então, no caso, ele vai ficar bem menorzinho. O morango, mas o bombom O bombom vai ficar do mesmo tamanho. Vocês vão ver aqui, eu vou mostrar pra vocês os morangos que eu tô fazendo agora, pra vocês terem noção de que eles ficam bem iguaizinhos, assim, de tamanho. Aqui foi. Ó, esses morangos aqui são os que a gente fez agora. Ó, tá vendo como eles estão bem iguaizinhos de tamanho? É justamente porque a gente pesa os dois juntos. Eu vou colocar na geladeira, porque eu acho que fica mais fácil depois de banhar, tá? Mas, porque se ele ficar muito cremoso, na hora de banhar, o garfinho entra muito nele, então não fica tão legal, tá? Então eu vou fazer desta forma. Aí, gente, chocolate. Aí, eu vou passar álcool na bancada, porque eu vou usar o método de tablagem pra conseguir fazer a temperagem desse chocolate. É o método que eu mais gosto, tá? Então, álcool líquido aí na mesa, álcool 70, limpa bem, deixa bem higienizado. Eu já tinha higienizado antes de começar, mas aí como a gente produziu várias coisas aqui em cima, higienizo de novo. Esse termômetro é um termômetro de infravermelho. Então, aqui eu vou medir a temperatura da superfície da minha bancada, que tá 24 graus. Eu vou ligar o ar-condicionado porque vai ficar mais fácil de eu fazer essa temperagem, vai ficar mais rápido, tá? Então, se você não tem ar-condicionado, eu tô aqui, como sempre, com muita luz, e tá tudo fechado pra melhorar um pouquinho o som pra vocês. Então, acaba que tá bem quente aqui dentro, tá? Então eu vou ligar o ar porque aí eu consigo temperar mais rápido. Aí, ó, o meu chocolate derretir, ele tem que estar completamente derretido, tá 45 graus. Ele vai derreter completamente entre 45 e 50 graus. Deixa eu vir aqui. Aí, o que eu tenho de instrumento pra temperar? 2 espátulas. Uma que eu uso e também, gente, esse é o jeito que eu faço, tá? Uma angulada e uma dessa daqui, que é a mais barata que tem no mercado e é uma das melhores, sinceramente. Já testei algumas e essa é uma das melhores. Então, ó, chocolate derretido a 45 graus aqui. Eu vou jogar na bancada e aí eu preciso descer a temperatura dele. Eu coloco mais ou menos uns 3/4 na bancada, eu não coloco tudo, tá? Eu deixo aqui ainda um pouquinho, ó. E aí eu preciso descer essa temperatura agitando sempre o chocolate. Então eu vou mexendo o chocolate e desço essa temperatura até uns 30 graus, mais ou menos, que é a temperatura que eu vou usar. Existe uma forma mais complexa de fazer essa temperagem, de explicar também, mas eu vou ser bem sucinta hoje, porque quero que vocês consigam fazer em casa e não achem que é um bicho de 7 cabeças. Não é fácil e exige um pouquinho de conhecimento. Vocês vão ver que, por exemplo, eu já não me sujo tanto. Tem gente que se suja bastante. E daí já não gosta, não quer trabalhar com chocolate, enfim. A mesma pessoa perguntou se você pode falar sobre a bancada. Precisa ser de mármore? Precisa ser de pedra ou de inox, precisa ser fria, tá? Eu sempre usei de pedra. Eu tenho bancada de inox aqui, mas eu só uso essa daqui pra temperagem de chocolate, tá? O inox, ele é fino, então ele não segura muito a temperatura. A bancada de pedra, ela consegue ficar fria por mais tempo. Então, por isso que eu sempre uso essa pedra aqui. Ó, aqui é sempre agitando o chocolate, tá, gente? Não tem nem certo nem errado. Ó, meu chocolate tá 29,7. Então, eu já vou voltar ele aqui pro bowl. E aí, nesse processo, ele vai esfriar um pouquinho mais. E aí, ele vai encontrar um chocolate mais quentinho que tava lá dentro do bowl já. E aí, isso vai fazer com que ele fique na temperatura ideal de trabalho. Eu tô usando aqui chocolate ao leite. Dá pra fazer com chocolate amargo também. Mas a preferência nacional é o ao leite. Então, eu faço com ao leite. A temperatura de trabalho do chocolate ao leite é entre 29 e 30 graus, tá? Mas em cada embalagem de cada marca que vocês forem usar, tem a temperatura de trabalho daquele chocolate. Então sempre deem uma checada. Só para voltar a falar da bancada, a sua não é mármore, é granito. É granito, é.
Por isso que eu falei de pedra, não precisa ser mármore, tá? Pode ser pedra, É bom que qualquer não pedra. seja mármore, né? Porque ele Mármore é muito mancha. poroso. O mármore mancha, ele é poroso, ele mancha. E além de, acho que ele é mais caro. Esse mármore, esse granito aqui é o mais caro, é o mais barato que tem. E é super útil, assim, é ótimo. E ele consegue reter mais a temperatura, ele fica frio por mais tempo, tá? Ela tá perguntando se você indica alguma marca de chocolate. Eu uso, ó, eu trabalhei muitos anos com Callebaut. Hoje eu uso Cical, por conta de custo mesmo. Eu não consigo hoje trabalhar com Callebaut mais. Eu ainda tenho alguma coisa de Callebaut aqui, eu uso alguma coisa de Callebaut para algumas coisas, mas eu não consigo mais colocar o preço no produto, tá? Com Callebaut só, então eu preciso usar um chocolate mais barato. O Cical é o chocolate nacional da Barry Callebaut, que é dona da Callebaut, que é belga, tá? Então eles têm uma fábrica em Extrema, Minas Gerais, aqui no Brasil, e eles fazem um chocolate para competir com Garoto, Nestlé, enfim. Mas pode ser qualquer marca de chocolate, tá? Vou ser bem sincera. Ó, aqui não chegou na temperatura que eu precisava, tá 32. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar de novo aqui na bancada. Aí eu não preciso colocar tudo, quase igual eu fiz da outra vez. E aí, de novo, eu vou descer essa temperatura. Eu tô fazendo tudo nesse pedacinho aqui pequenininho pra mostrar pra vocês. Mas quanto mais contato com a pedra fria o chocolate tiver, mais rápido ele cai a temperatura. E como eu falei, aqui tá muito quente. Então, esse processo de temperagem ou choque térmico é o que vai fazer o chocolate ficar brilhante, ter uma certa resistência ao calor, e que vai derreter na boca e não na mão. E é um chocolate que fica crocante depois que a gente tempera, tá? Então é um chocolate que vai derreter na boca. É óbvio, gente, a gente mora num país tropical e o chocolate começa a derreter na mão porque a nossa temperatura corporal já é suficiente para ele derreter, tá? Por isso que ele derrete na boca. Ó, aqui acho que já foi. Eu vejo muito pela consistência, tá com 28 graus agora. Eu vou voltar pra lá, que tá aqui já tá mais quentinho. E ele provavelmente vai ficar nos 30. Ou nos 29, que é o que a gente precisa. 29 e 30 pra esse chocolate. Se você for usar o branco, 28, 29. Se você for usar o meio amargo, 30, 31. Tá? Mas pode ter uma variação pequena aí de 1 grau pra cima ou pra baixo, de acordo com a marca que você usa. Por isso que eu falei, olhe na embalagem, que todas as embalagens de chocolate falam a temperatura que vocês têm que usar. E assim, se você não usa Callebaut, eu sinceramente acho um dó, assim, fico com dó de colocar Micril num chocolate nacional, sabe? E outro, Micril, por ser manteiga de cacau, com o tempo, ele vai deixando o chocolate mais fluido. E aí, dependendo do que você vai usar, não é legal, tá? Ó, meu chocolate tá 29 graus aqui, então eu já vou começar a usar ele pra banhar. Alguns eu vou colocar na geladeira pra eles firmarem. Então, ó, sempre eu sou destra, tá? Então, da minha esquerda pra direita vai ser o meu processo aqui. Então eu pego o meu bombom, mergulho no chocolate, tiro ele com esse garfinho, tiro bem o excesso e coloco ele no silpar, tá? Pra escorrer. Ó, como eu falei pra vocês, quando o brigadeiro fica muito molenguinha, fica ruim. Ele não tá molenga, ele tá no ponto certo. Mas o garfinho sempre enfia um pouquinho no creme, tá? No brigadeiro, é normal. Aí, ó, eu tiro o excesso, eu posso encostar chocolate no chocolate, porque o chocolate vai puxar o excesso de chocolate. Tiro um pouquinho aqui o excesso, venho aqui, dá pra ver aí? Os comentários. Ó, eu abaixo o garfinho e puxo, tá? Aí ele não fica com muita rebarba. Tudo bem? Acho que deu pra entender. Sempre, gente, chocolate tem que sempre estar em movimento. Não pode parar nunca de mexer no chocolate, tá? 15 minutos. Senão ele fica chateado. De novo, ó, banha. Bate aqui pra tirar o excesso. E aí, ó, se você for fazer alguma decoração nele, é nesse momento que você tem que fazer, porque o chocolate tá úmido ainda, tá? Então aí, aqui, eu vou, por exemplo, colocar um pouquinho de granulado da Callebaut, que a gente chama de split. Tentando fazer rapidinho por causa do horário da live. Ó, aí aqui eu vou colocar um split da Callebaut. Vocês podem colocar granulado, pode riscar com esse mesmo chocolate, tá? Ó, põe aqui no chocolate ainda úmido, é só colocar tipo granulado mesmo. E aí, geladeira, tá? Geladeira só pra firmar o chocolate da casquinha.
Aí, pessoal, ó, eu já vou... Depois eu banho o resto, só pra mostrar pra vocês. Esse chocolate que eu não vou usar agora, pra eu manter ele temperado, eu preciso manter ele dentro da minha temperatura de trabalho, tá? E aí eu vou deixar ali com a minha mãe, ela vai dar uma mexidinha de vez em quando. E a gente reaquece no micro-ondas 5, 10 segundinhos pra usar sempre que for necessário. Como é que eu vou embalar esse bombom? Eu prefiro embalar o jeito que eu acho que fica mais bonito, o jeito que pra mim funcionou, tá? Vocês podem fazer, colocar em forminha pra um evento, pra uma festa, por exemplo. Eu gostei de colocar no celofane de torção. Quem assistiu a live da cocada já viu. Então eu coloco aqui e embalo como se fosse um bombom e torço as pontinhas. Na geladeira, gente, não pode esquecer na geladeira, senão ele vai suar, ele vai ficar branco, vai ficar horroroso, tá? Então, na geladeira é só o tempo suficiente para essa casquinha que tá em volta aí de chocolate, em volta do bombom, ela cristalizar e ficar toda durinha. Vocês vão ver que vai ficar um pouquinho opaca, mas ela tem que ficar com uma cor uniforme. Isso significa que o chocolate foi bem temperado, tá? Ó, se o chocolate foi bem temperadinho, já tá certinho. Ó, então é o seguinte... Chocolate bem temperado, ele rapidinho fica no ponto. Minha geladeira, inclusive, estava desligada e ficou certinho. Então aqui, gente, eu gosto de normalmente pegar com luva. Eu não vou pôr luva porque a gente já tá, tipo, estourando o tempo da live, tá? Mas aí eu pego com a luva o bombom, senão marca a mão muito fácil. Ó, ele sai facinho do silpá. Eu corto aqui as beiradinhas pra ficar bem certinho. E aí, na hora de embalar, ó, eu pego um celofane, aí eu vou fazer na mesa, tá, gente? Espero que vocês consigam chegar daí. Aí eu coloco aqui o bombom. Pra cá só. Coloco aqui o bombom, envolvo ele e torço as beiradinhas. Esse papel aqui eu cortei, tá? Eu não sei o tamanho dele inteiro, mas acho que ele é 20 por 20. Eu cortei uns 2 dedinhos de cada lado pra ele ficar no tamanho certinho do bombom, tá? E eu vou comer um, né? Vou fazer esse esforço pra mostrar pra vocês como fica por dentro. Ó, então ele fica assim, parecendo um bombonzinho, tá? Nesse jeito que eu embalo. Se você fizer bombonzinhos menorzinhos, pequenininhos pra festa, fica legal, fica bonito. Mas eu não gosto de bombons muito gigantescos, tá? Obviamente pra comer eu adoro. Mas pra vender eu não acho bonito, tá? Eu prefiro algo mais delicado. Ó, então... Tem esse formato de coxinha, tá? Peguei bem a pontinha do morango. Dá pra ver? Dá. Aí, tá ótimo. Dá. Vou dar mais uma mordida, que pena, né, gente? Dá pra usar essa técnica com uva? A Raíssa perguntou. Uhum. O pessoal faz muito uva, um beijinho em volta, banhado no chocolate. É o bombom de uva, dá super certo também. É muito bom. Eu sou suspeita, né? Mas é muito bom. Muito bom. Acho que a gente já vai cair, não vai? Acho que sim. Só pra me despedir. Pode se despedir, porque aqui pelo meu faltam 5 minutos, uns 4. Ah, vocês viram que os meus morangos não estavam muito maduros, né? Porque daí você tem uma vida de prateleira um pouquinho maior. Isso aqui é uma coisa que dura tipo 2 dias estourando e tem que deixar armazenado na geladeira, tá? Muito obrigada, pessoal. Um beijo pra vocês, uma ótima noite. Para os meus alunos até quarta-feira. E semana que vem tem a última receita de festa junina, tá? Um beijo, domingo eu posto a receita da semana que vem. Beijão, tchau, tchau. Beijo.